Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. As ordens têm poderes delegados pelo Estado para defenderem o interesse geral e não interesses corporativos. Por isso, queremos começar por clarificar alguns princípios que para nós são fundamentais. Primeiro, as ordens não se substituem aos sindicatos na representação laboral e na definição das condições e do enquadramento do trabalho. Isso é um abuso do poder delegado nas ordens pelo Estado, é uma manipulação e é uma ofensa à liberdade sindical que a Constituição protege. Segundo, as ordens não substituem às instituições de ensino superior e às agências de acreditação na definição dos currículos e das qualificações necessárias para se ter formação numa determinada área de conhecimento ou de exercício profissional. Faz algum sentido que haja formação ministrada nos estágios obrigatórios, que é a repetição da formação e de exames que as pessoas já fizeram na faculdade, com matérias já lecionadas e avaliadas pelas instituições de ensino superior? A que propósito é que isto acontece, se não para criar um mercado de formação próprio e uma barreira mais ao acesso à profissão? Em terceiro lugar, as ordens não se substituem aos tribunais na realização da justiça e na salvaguarda do Estado de Direito. E em quarto lugar, nós também não defendemos que deva haver um mercado desregulado no campo laboral e no campo profissional e, por isso mesmo, não entendemos, ao contrário das perspectivas liberais, que a liberdade de exercício e de escolha da profissão, que é um princípio que tem de ser acautelado, seja incompatível com regras fortes e democráticas na regulação da atividade, com regras fortes e democráticas de enquadramento laboral e de combate aos abusos patronais, com regras fortes e democráticas na regulação da atividade económica. É certo que as ordens têm um papel positivo em algumas destas dimensões, mas também é certo que em muitas outras têm um papel negativo. Colocar as ordens sob maior escrutínio público é um passo certo que este Parlamento deve dar. Combater a discriminação no acesso das novas gerações às profissões reguladas, limitar os entraves de acesso a essas profissões, regular os estágios, reforçar a independência e a autonomia da função regulatória, garantir a representação dos destinatários de serviços, combater os conflitos de interesses, são passos importantes que este Parlamento deve dar. Porque a situação que temos, em particular em algumas profissões, é inaceitável. Muitas ordens são hoje um verdadeiro entrave ao acesso à profissão, com lógicas conservadoras e um silêncio cúmplice sobre os abusos laborais perpetrados contra os mais jovens. O exemplo dos advogados é um dos mais eloquentes, embora não seja o único. Um jovem que seja licenciado em Direito tem de pagar 700 euros para se inscrever como advogado estagiário, mais 150 euros para se inscrever no exame de acesso, mais 300 euros para a inscrição como advogado. Logo à cabeça são 1.150 euros que tem de desembolsar. Se reprovar num exame, paga mais. Se mudar de patrono durante o estágio, paga mais. Mas não ficamos por aqui. Como já foi muito sublinhado nas intervenções anteriores, há a questão dos estágios. Mais uma barreira erguida pela ordem à entrada na profissão. É obrigatório estagiar, é obrigatório que haja um patrono com mais de 5 anos de cédula ativa, mas não é obrigatório ser-se pago pelo trabalho que se faz enquanto se realiza esse estágio. Lembro-me bem, em novembro de 2010, a fona que se instalou nos corredores deste Parlamento, quando o governo do Partido Socialista de então propôs, e muito bem, uma autorização legislativa para impor a obrigatoriedade da remuneração dos estágios profissionais. Alvoroço nos escritórios de advogados, alvoroço nas bancadas do Centrão, deputados do Partido Socialista a rebelarem-se contra a proposta do Governo do Partido Socialista para se defenderem e salvaguardarem que as profissões que funcionam e que continuam a funcionar à base de recibos verdes, muitos deles falsos recibos verdes, tinham uma norma que os excepcionava desse diploma. Não eram abrangidas. E o facto é que lá conseguiram meter uma norma nessa lei, por onde os escritórios de advogados continuam a escapar a essa obrigação, a esse atraso civilizacional, para utilizar a expressão do Sr. Secretário de Estado. Na altura tivemos até o direito de assistir a um momento caricato em que o Bloco de Esquerda apresentou a proposta original do Governo do Partido Socialista, que foi chumbada por deputados do Partido Socialista para defenderem os interesses dos escritórios de advogados e também dos ateliês de arquitetura, das profissões ditas liberais. Obrigar agora à remuneração dos estágios e limitá-los a um ano é uma regra de bom senso que aplaudimos fortemente. Nem que tenha de ser feito, obviamente, contra a opinião de quem manda na ordem. Aliás, não deixa de ser curioso, embora não seja surpreendente, que o vocal bastonário da Ordem dos Advogados se tenha multiplicado ao longo de anos em tomadas de posição quanto a regras tão básicas e tão justas quanto esta, mas tenha sido sempre conivente com a manutenção da cultura do abuso laboral dos jovens a recibo verde, como aliás tem sido ativamente conivente
com a manutenção da desproteção social dos advogados mais jovens ou, mais simplesmente, dos advogados mais pobres, quando neste Parlamento trouxemos o debate do acesso aos apoios extraordinários por parte de advogados e solicitadores ou da integração dos advogados na segurança social. Lá chegaremos, provavelmente também aqui, contra a opinião da Ordem dos Advogados e da CEPAS. Mas há outras questões. Faz sentido, por exemplo, que o bastonário da Ordem dos Advogados possa acumular essa função com a presidência da Associação Lisbonense de Proprietários? Não é isso que explica que, em plena pandemia, ao mesmo tempo que mantinham um silêncio gelado sobre as pessoas que estavam a ser vítimas de despejos ou sobre os advogados sem proteção da CEPAS, o Sr. Bastonário tenha feito um alarde a propósito dos direitos humanos associados à sacrossanta propriedade imobiliária quando houve um problema humanitário com imigrantes no Alentejo? Não são esses interesses contraditórios que explicam que as intervenções do Sr. Bastonário na defesa do Estado de Direito sejam bastante seletivas e tenham dias? Mas também noutras profissões têm levantado problemas, como acontece no planeamento da formação médica. As falhas no processo de abertura de vagas para a especialidade têm sido questionadas pelos jovens médicos, com situações de legalidade duvidosa, com prejuízo da formação desses médicos e da qualidade do atendimento à população. Entre a Ordem dos Médicos, a Administração Central do Sistema de Saúde, o Governo, empurram-se as responsabilidades de uns para os outros. Mas uma coisa é certa, nós precisamos de um processo transparente de aferição de idoneidades dos serviços médicos, das suas capacidades formativas, da maior transparência e uniformidade em todo este processo e precisamos de um planeamento integrado e articulado que sirva os interesses da população. Do que não precisamos é que não haja vagas numa área essencial porque são limitadas pela Ordem dos Médicos, que define menos capacidades do que aquelas que são pedidas pelos serviços do Serviço Nacional de Saúde. Em suma, não faltam aspectos importantes sobre os quais o Parlamento é interpelado na regulação das ordens profissionais. E os vários projetos em debate dão contributos para esta discussão. No entanto, há também nestas propostas alguns pontos problemáticos, oportunidades perdidas e aspectos que terão de ser corrigidos do nosso ponto de vista na especialidade. Por exemplo, quando o projeto de lei do Partido Socialista fala na exigência de taxas adequadas, necessárias e proporcionais no acesso às profissões ou de inscrição nas ordens, aposta numa redação que nos parece ser de enorme ambiguidade. Porque se a lei ficar assim, é bem possível que as taxas se mantenham iguais e que as pessoas sejam convidadas a ir discutir em tribunal a aplicação concreta desse conceito indeterminado de adequação e de proporcionalidade. Do mesmo modo, se não queremos que a obrigação dos estágios profissionais serem remunerados seja novamente letra morta, não é preciso, além de reduzi-los para um ano, aprofundar esta exigência, dando-lhe maior concretização, maior capacidade de ser fiscalizada a não utilização abusiva desta figura dos estágios e garantindo também, por outro lado, o financiamento do IFP sempre que tal seja necessário para que existam vagas. Por outro lado, se há vantagens em garantir de forma mais efetiva a presença de um provedor ou provedora dos destinatários dos serviços, uma pessoa, portanto, não inscrita na ordem, fará sentido o modo como está prevista a pré-seleção de quem pode ser eleito? Não seria importante aqui garantir o papel da Assembleia Representativa dos profissionais? Que haja entidades externas para aumentar o escrutínio do trabalho realizado pelas ordens? Está bem, do nosso ponto de vista, está certo. Mas essa exigência pode e deve ser compatível com a independência dos órgãos, com a autonomia técnica de certas decisões e com a não subversão de processos internos. E para terminar, há normas que francamente nos parecem inaceitáveis. Um exemplo, a norma antissindical que aparece na proposta do Partido Socialista e que faz com que quem trabalhou, quem fez parte de órgãos de sindicatos não possa depois participar nas ordens durante 4 anos. Aliás, para nós é muito importante que se distingam os sindicatos das ordens. E saudamos que haja profissões que foram construídas histórica e culturalmente como profissões liberais e onde, portanto, por essas razões históricas e culturais não havia sindicatos, mas só ordens, e onde hoje se assiste à formação de sindicatos.
porque essas profissões viveram processo de assalariamento. O exemplo do sindicato que está em formação, do Sindicato dos Arquitetos, é uma boa demonstração da necessidade de organizações sindicais nestas profissões supostamente liberais, mas crescentemente assalariadas de facto, e onde as ordens não têm competência, nem querem, nem podem representar os interesses dos trabalhadores contra as práticas dos seus colegas donos dos escritórios e dos ateliês que os exploram. Mas dizer isto é uma coisa. Outra bem diferente é instituir um período de nojo de 4 anos, impedindo que alguém que esteve num sindicato, numa direção de um sindicato, possa participar numa ordem. Com que fundamento? Inibir a participação cívica de qualquer cidadão não é minimamente aceitável. Porque, no fundo, é dizer que quem teve uma participação no sindicato fica com direitos amputados por ter participado na direção de um sindicato. Ou seja, é uma norma hostil aos sindicatos, ao seu trabalho e ao seu recrutamento. Finalmente, e para terminar mesmo, temos muitos aspectos para discutir, para aprofundar, para corrigir nos próximos meses na especialidade. O Bloco de Esquerda está disponível, interessado neste debate e apresentará nessa fase as suas propostas. Muito obrigado.